11 horas e 19 minutos, sexta-feira é dia de talentos da Band, o grande e qualificado casting que o Grupo Bandeirantes de Comunicação tem. Muitos talentos, daria para fazer, eu sempre digo isso aqui, todos os dias, trazer um talento da Band. A gente se restringiu aqui a sexta-feira, então a gente vai ficar muito tempo, toda sexta-feira, mostrando um desses talentos para vocês. E hoje, a Lívia Nepomuceno, que é apresentadora aqui do Grupo Bandeirantes, está com a gente. Tudo bom, Lívia? Tudo bem, um ótimo dia para você, para todo mundo que está ouvindo a rádio. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Quando Obrigado você você. fala assim, vamos trazer sempre um talento da Band, tão prazeroso fazer parte desse time da Band, porque quando você pensa na tradição da Band, na grandeza que é o canal do esporte, né? E hoje está fazendo parte desse casting, é realmente algo que você coloca no currículo assim, com estrelinha do lado, sabe? Certeza, com Com certeza. orgulho. Lívia, queria que você começasse contando um pouco de onde surgiu essa paixão pela comunicação e pelo esporte também, né? Olha, o esporte sempre fez parte da minha vida como um todo. Sabe aquela coisa da escola? Jogos intercolegial, gostar muito da educação física. E eu joguei vôlei quando era mais nova. Jogava vôlei na escola, depois defendi a Força Olímpica em Brasília. Fiz testes e mais testes para entrar lá no time, na seleção de Brasília. Eu nadava quando era menor, gostava de futebol, eu jogava para completar time, sabe aquela coisa, eu gosto da atividade. Não é o meu melhor esporte, mas tem chance, vamos lá. Então, na minha infância, eu sempre gostei de praticar o esporte. E aí foi crescendo um pouquinho, assistia a corrida com o pai no domingo, o futebol com o pai, e até a hora que eu saí de casa muito cedo, saí com 15 anos de idade, e essa coisa do futebol prevaleceu com o pai, né? No contato, no telefone, pai, você viu o jogo? Então, essa ligação com o esporte acabou, com o futebol em especial, acabou ficando por conta dessa vivência que eu tive com o meu pai, de debater e discutir, e o esporte, então, como um todo, sempre teve na minha vida. Trabalhei como modelo, fui Miss, fui viajar ao mundo. E Foi Miss? Fui Miss. Agora você vai contar essa história. Faz um parênteses aí na tua história. Foi da tua muito carreira. Ela falou com aleatório, tanta cara. naturalidade, né? Fui modelo, fui Miss, viajei o mundo. Porque eu sou mais pra mim simpatia, sabe a Sandra Bullock, que é a moleca. Enquanto as meninas tinham um sonho de ser Miss, fazer um balé. A Lívia treinava jiu-jitsu, gosta de andar descalça. Então eu era um menino no meio das meninas. Eu trabalhava numa balada em Brasília, era hostess de uma balada, e um amigo meu falou, Lívia, vai ter o Miss Brasília, o Miss Distrito Federal, você não quer participar? Olhei pra cara dele, falei, você tá de sacanagem com a minha cara, né? O que a Lívia vai fazer no Miss? Não, Lívia, é legal, vamos, participa. E eu, cara, não vou, não tem nada a ver, nunca teve essa coisa do sonhar em ser Miss. Desfilava tudo, mas o Miss eu acho que é um negócio que vai além, né? As meninas sonham, almejam, tudo. Acabou que esse amigo me inscreveu no concurso. Ó, eu falei, tem nada a perder, vamos lá. E aí fui e fiquei em segundo lugar. Eu falei, pô, bacana, né? Mas tipo, valeu. E eu não tinha noção, como nunca tinha havido interesse no Miss, do que o Miss poderia proporcionar. Eu sempre falo que para explicar o mundo Miss é meio próximo ao futebol. Você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, tem um campeão do Brasileirão, tem aqueles que vão representar o Brasil na Libertadores, tem os que disputam a Copa do Brasil, os que disputam a Sul-Americana, e o concurso de Miss é assim. Uma vai para o Miss Universo, uma vai para o Miss Mundo, uma vai para o Miss Turismo Queen. O Miss Turismo Queen, que é na China, e esse concurso que eu fui representar. Então foram abrindo portas. Olha, Lívia, você ficou em segundo, nós temos um concurso na China, o terceiro maior concurso do mundo. Vão 115 mulheres do mundo inteiro. Eu amo viajar. Eu falei, vamos pra China. Aí você conheceu o mundo inteiro. E nisso eu fui pra China, fui pra Grécia, fui pra Turquia, fui pra África. As coisas foram indo. Foi viajando a trabalho. Foram indo a trabalho. E aí ficou algo paralelo ao mundo da moda, né? Juntava o útil ao agradável. Eu viajo, eu conheço países, eu estou representando o Brasil e fui indo, conhecendo pessoas, participando de concursos. Que legal. E acho que as coisas foram acontecendo justamente porque tinha essa leveza. Não tinha aquela coisa... Não era uma obsessão, aquela pressão. Lógico que você quer fazer o melhor. É muito legal você carregar uma faixa, falar assim, o Brasil chegou. Eu me sentia Copa do Mundo, sabe? Tô entrando para cobrar o pênalti. Tô representando o Brasil, aquela coisa assim. E ao mesmo tempo que saí de casa muito cedo, eu sou muito família. Então, minha última temporada que foi na China,
eu comecei a sentir falta de estar mais próximo. E aí vai entrar a comunicação. E quando eu voltei da China, conversando com a minha irmã, tipo, poxa, eu preciso criar mais raízes, porque eu vinha eu sou de Brasília, mas meu ponto, meu forte, onde eu morei minha vida inteira, sempre foi São Paulo. Então passava uma temporada na Turquia, voltava para São Paulo. Passava a temporada fora, voltava. Eu falei, eu quero ficar mais. E nisso minha irmã falou, Lívia, porque eu pensando que faculdade fazer, você tem que ir para comunicação, você gosta de esporte, você gosta de se comunicar. Vocês teriam uma ideia, eu saía da escola, quando acaba a escola, todo mundo fica na porta ali, a turminha conversando, aquela coisa, demora para ir para casa. Uhum. Eu queria sair correndo porque eu queria assistir Globo Esporte. Por conta das matérias, dos clássicos final de semana. Né? Só que como você explica, o mundo do esporte, do futebol, sempre foi voltado mais para os meninos, um universo masculino. Então aí eu falava, não, eu quero ir para casa porque ontem teve jogo. Aí todo mundo tipo, Lívia. Aí eu passei a mentir, né? Eu vou sair com a minha mãe. Eu ia para casa para poder assistir os programas, a Renata Fã, para assistir o Globo Esporte. Enfim, e aí depois que eu voltei da China, nessa de conversar com a minha irmã, ela falou, Lívia, vai pra comunicação, você gosta de esporte, vai fazer jornalismo. E aí eu comecei. Mas então batalhar. você era muito nova quando você viajou o mundo como Muito Miss. nova. E depois que foi fazer a faculdade. Sim, eu entrei na faculdade já, eu falo que eu era um dinossauro dentro de um aquário. Porque para poder trabalhar, eu fazia a faculdade pela manhã. Normalmente a faculdade de manhã é a turma mais nova que acaba fazendo, né? A turma que está trabalhando, tudo acaba estudando à noite. Mas para mim era mais favorável naquele momento estudar de manhã. Então eu tinha 27, 28 anos e a turma tinha acabado de sair da escola. Então eu ouvia a turma, os colegas da faculdade falando assim, agora que eu entrei na faculdade, meu pai falou que vai pagar minha habilitação, para eu tirar minha habilitação. E agora eu pensando, gente, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a prestação do carro, e a molecada saindo, eles estavam no universo deles. Aí eu lembro que meu pai na primeira semana, e aí, como é que foi? Na faculdade, eu falei, pai, eu sou um dinossauro dentro de um aquário. Ele, como assim? Eu falei, eu tô muito deslocada, tô muito perdida. Mas foi bom, porque você vai trocando vivência, tudo vira aprendizado, né? Demorei para me adaptar, confesso. Depois de um tempo, acabei indo até pro horário da noite, por circunstâncias da correria do dia a dia. Mas eu me senti completamente perdida ali. E aí você fez faculdade já aqui em São Paulo? Já em São Paulo. E aí continuou morando aqui. Como que foram surgindo as oportunidades? Você, como disse, já era mais velha, já tinha mais experiência de vida. E tinha na cabeça que queria fazer comunicação ligada ao esporte. É engraçado, eu não tenho um jornalista na família, não tem ninguém que pudesse ainda dar um norte, né? Por onde começar, era quase que um mapa, né? Falar assim, vou para onde agora? E aí fiz a faculdade, fiz todos os cursos que eu podia e currículo na mão, batendo porta em porta, pede para amigo indicar, pede para ver material, vai distribuindo material. Eu lembro que na época, 2012, 2013 mais ou menos, mandei e-mail para Band, para ESPN, para todo lugar que pudesse mandar, eu mandei. E a Fox, na época, me respondeu. A Band respondeu, acho que a Band não respondeu. A Band estava aguardando a Lívia ficar um pouquinho mais pronta. E minha primeira oportunidade veio na Fox. E eu lembro que quando me responderam o e-mail, eu já, eu me tremia. E a pessoa responsável falou, olha, eu tô nos Estados Unidos, o Eduardo Zebini era CEO na época, tô nos Estados Unidos, volto daqui a 2 semanas, quando voltar eu peço pra secretária entrar em contato, a gente marca uma reunião. Pode falar palavrão essa hora? Pode. Eu pensei, fodeu, 2 semanas sem dormir. Porque na minha cabeça eu sempre tive muito claro que eu só precisava da oportunidade. Que a oportunidade pintando, o resto era comigo. E aí passaram as 2 semanas, virei um zumbi, né? Não dorme, ansiosa. Fiz a primeira entrevista e falaram, olha, se você tiver que morar no Rio. Eu olhei assim para aquela pergunta, eu falei, não aguentei, eu questionei, eu falei, mas não entendi a pergunta. Tava na faculdade ainda? Tava na faculdade, não, tava na faculdade, tava no processo ainda da faculdade. E eu falei, mas eu não entendi da pergunta. Não, porque se pintar a necessidade de ir morar no Rio, eu pensando, filho, se tiver Fox no Afeganistão, eu quero, só me dá um colete e um capacete, né, para poder passar bem lá, né?
Porque eu nunca tive esse problema. Eu morava em Valparaíso de Goiás. Vim de uma família muito simples, que ninguém trabalhava na área. Eu trabalhei em shopping, fui vendedora de carro, já fiz tudo na vida. Então, não conseguia enxergar aquela pergunta, como uma dificuldade, um obstáculo. Qual seria a dificuldade de morar no Rio? Eu falei, não, se tiver que morar no Rio, eu vou, vamos embora. E aí, fui para o Rio para fazer a primeira entrevista. E quando eu saí, antes de chegar no Rio, quando eu saí desse primeiro bate-papo em São Paulo, só minha mãe sabia que eu ia fazer a entrevista, eu já sabia que tinha dado certo. E quando eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, acabou a entrevista. Eu chorava. Chorava. Ela, meu Deus, o que aconteceu? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Né? Ela, mas, pô, se tá tudo bem, por que você tá chorando? Eu falei, porque deu certo. Ela, mas como deu certo? Eu falei, não tem nada. Falei, mas eu ganhei a oportunidade que eu precisava. Eu ia fazer um teste. E eu sempre tive isso comigo. A hora que pintar a oportunidade, o resto eu faço. E aí fui fazer o teste no Rio e a Fox me contratou. Que legal, que bela história, que bela história. Você pegou uma fase muito legal. Você é um pouco uma das jornalistas que de alguma forma simboliza isso, que é a entrada das mulheres em alguns esportes que elas não participavam de coberturas. Hoje você tem mulheres narrando futebol, né? Como é que é isso? Como é que foi essa experiência, Lívia? Olha, eu estava tão cega, empenhada em entrar, em fazer e agarrar a oportunidade, que eu fui demorando a entender a importância de onde eu estava. O feito que eu estava fazendo, que não deixou de ser um feito. Porque quando me pergunta assim, quem é a sua referência? Eram poucas mulheres que você tinha como referência, né? E aí quando você entra, você vê que realmente é um leão por dia. Que o machismo, o preconceito está em situações que às vezes passam de forma delicadas. Por exemplo, eu lembro que na Fox eu fazia um programa que chamava Bom Dia Fox. E pegaram o Calheiros, que é muito meu amigo, eu posso contar essa história sem problema nenhum, e ele fazia o expediente de futebol com uma bancada com 6 homens. E de repente tiram o Calheiros da bancada com 6 homens do horário nobre e coloca para fazer o Bom Dia Fox ao lado de uma mulher. Na cabeça dele, eu era Ana Maria, ele era o Louro José, né? Imagina, um programa de futebol com uma mulher de manhã. E ele debatia com os caras, né, à tarde. Então eu senti ele veio meio raivoso, sabe? Eu falei, cara, o programa é tão gostoso, o Calheiros não tá feliz. Aí conversei com o editor-chefe na época. Calma, Lili, a gente vai dar um jeito. Eu falei, não, vai dar um jeito, mas assim, porra, ele chegou metendo o pé na porta. E aí depois eu fui entendendo por quê. Passaram-se 2 semanas, ele foi jantar com outro amigo nosso lá da Fox. Ele falou assim, jantei com o fulano e falei de você ontem. Eu pensei de novo, fudeu. Eu falei, jura? Eu falei, nossa, minha orelha caiu, né? Falaram, espero que coisa boa, né? Ele, não, imagina, falei pro fulano, não, ela é informada, ela assiste os jogos, ela acompanha. Aí me ligou o sinal de alerta. Falei, isso pra ele é um elogio? Eu pensei, eu faço um programa ao vivo, de 3 horas, num canal só de esporte. Ele quer que eu assista o quê? GNT? Tipo, e aí você vê, o mínimo, é o básico, é o acordar e escovar dente. Eu faço um programa 3 horas de ao vivo de esporte, num canal que só fala de esporte. Eu tenho que fazer o quê? Assistir hoje o MasterChef na Band? Tipo, e pra ele veio com um elogio. Não, ela assiste, ela acompanha. Eu falei, gente... Que universo que esse povo vive. Aí você vai vendo como o machismo é tão... Ele não falou aquilo pra me agredir, ele realmente achou que aquilo era um elogio. Eu falei, não, filho, eu tô fazendo o básico. Agora, hoje, como você vê o cenário, o mercado do jornalismo esportivo? Porque isso aí é o quê? 10 anos. E desde então, um crescimento muito grande. E a própria Fox foi muito importante para isso. Não, a Fox, né? Hoje você vê a Renata Silveira, você vê a Isabelle, que passou aqui. Elas não surgiram na Globo, todas surgiram na Fox. A Fox fez um projeto muito legal do Narra Quem Sabe, que foi um reality, né, para justamente descobrir as meninas, narradoras, comentaristas. Teve uma parcela muito grande para colocar esse tanto de menina no mercado. Hoje, graças a Deus, se enxerga de outra forma, né? O mundo como um todo entende que precisa ser mais trabalhado a igualdade, né? Eu não gosto muito de quando vem algo com obrigatoriedade. Todo mundo, para ter experiência, precisa ter oportunidade.
Mas para você ter oportunidade, você tem que também tomar um cuidado para você. Já é algo, um universo muito masculino, causa uma estranheza, né? As primeiras narrações, por exemplo. A pessoa fala, eu não gosto. Por que você gostaria? Você nunca ouviu antes uma mulher narrando? É normal uma estranheza. Então, acho que tem que ter um cuidado para colocar a mulher, a menina no mercado. Está preparada, porque é pedrada de tudo quanto é lado. As narradoras, então, elas entraram no outro processo, né? Primeiro vieram as apresentadoras, as repórteres. Narrar é um outro estágio, né? Tá Foi uma outra agora, assim, uma outra descoberta, um movimento mais recente. Mas eu acho muito necessário. Aí você fala, ela imita o fulano, ela tenta engrossar a voz. Filha, ela não tem referência feminina. Ela precisa se descobrir como narradora. Mas para ela se descobrir, a referência dela são os homens. Não tem como ser diferente. Até ela se encontrar, até ela entender o que funciona, é normal que passe por esse processo. E as pessoas esquecem disso. E apontar o dedo é sempre mais fácil que tá do outro lado, né? Olivia, conta pra gente, essa é uma pergunta que eu sempre faço para todos os talentos que vêm. Conta pra gente um perrengue da sua carreira, um momento que foi curioso, foi uma saia justa que você teve que enfrentar ali. Conta pra gente alguma dessas histórias que elas sempre são muito interessantes para os nossos ouvintes. Para tentar lembrar agora, fui pega de supetão, assim. Mas teve um perrengue que foi engraçado. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nós estávamos no Rio, né, cobrindo a Olimpíada 2016, e foi a primeira vez que aconteceu algo ali daquele jeito. O convidado entrando no estúdio, é um perrengue engraçado. O estúdio era lindo, branco, cheio de curvas, tal, ele não viu o degrau. E aí? Ele saiu catando um cavaco. Sabe aquela coisa que não sabe se cai, se segura e saiu trupicando? Quem era o convidado? Era pai de um atleta, para piorar. Que, tipo, o atleta, acho que ainda teria mais desenvoltura, né? O pai já tá sem graça, que vai participar de um programa ao vivo. Como você segura o riso? Não segura. Você não segura. Eu falei, gente, que vergonha. Entrou em intervalo, eu pedi 1000 desculpas. Fui lá na hora, ajudei, mas tem hora que é melhor você deixar, né? Rir, dar risada, Mais não tem autêntico, jeito. né? É mais autêntico. Você dá risada, pergunta se tá bem, senta, fala, respira. Vamos trazer uma água pro fulano e tal, mas... E aí depois eu olhava pra pessoa, eu ficava naquele risinho, tipo... Porque eu precisava ainda ter dado aquela risada gostosa pra soltar, sabe? Mas esse foi um perrengue engraçado. É um momento muito difícil. Eu passei por 2 momentos muito difíceis na Fox. O incêndio com os meninos do Ninho do Urubu. Eu estava ao vivo naquele dia. A pior... Eu ainda estava lidando como trabalhar a emoção numa situação dessa, porque a notícia por si só já era horripilante, era triste, pesada, e aí envolvia criança. É mais difícil ainda. E na época da Fox a gente teve o acidente com a Chapecoense, né? Sim. Nós tínhamos 6 dos nossos lá. E o PJ, o Paulo Júlio Cleman, ele fazia o Bom Dia Fox com a gente. E a gente estava começando esse movimento de usar muito o telefone para fazer os registros, né, de campo, tudo. E eu pedi para ele, eu falei, PJ, não esquece a nossa videoselfie, vocês embarcando, porque a gente vai falar, vocês estão indo e tal. E foi o último registro dele. Na porta do avião, falando, pessoal do Bom Dia Fox, estamos indo, estamos embarcando, vamos acompanhar a Chapecoense, euforia de perto e tal. E, eu vou, mas eu volto. Foi a última frase dele. E aí, não volta, né? Não voltou. E foi muito pesado por muito tempo. Foi muito triste. Eu lembro de todos os dias, o que foi entrar na redação aquele dia, voltar a fazer o programa, porque a gente ficou por muito tempo só com o noticiário por conta do acidente. E quando a programação foi voltando ao normal, dar bom dia não fazia sentido. Não estava bom o dia. Então era muito pesado. Olha, estamos chegando com um Bom Dia Fox, bom dia. Você fala, não é bom dia, o PJ não está aqui. Sabe? E foi um momento foi muito difícil ali atravessar o acidente da Chape. Já era assustador pela quantidade, a forma que foi, mas senti na dor, né? Aqueles que eram nossos, do dia a dia, que estava ali, foi pesado. Você tomar um fôlego, Olivia? Você tomar um fôlego, vamos falar um pouquinho sobre o que você ainda pretende, o que você ainda sonha
para tua carreira, a gente caminhando aqui pro final dessa conversa com a Lívia Nepomuceno? Eu quero o mundo ainda. Eu já muito feliz, fiz Copa em 14 no Brasil, teve a da Rússia, que foi um momento muito bom, mas eu não fiz uma cobertura de Copa em loco ainda. Falar assim, Lívia, onde você quer chegar? Não, quem tem limite é município. Quem tem limite é cartão de crédito. Eu não quero ter limite, não. Eu quero fazer muito ainda. Eu quero poder fazer coberturas, viajar, fazer Copa do Mundo, fazer mais Jogos Olímpicos. Eu quero fazer mais história com a Band, com as meninas. Já sou muito realizada. Eu nunca, por mais que eu sonhasse um dia com a comunicação, não imaginaria um dia, por exemplo, eu que saía da escola para assistir Renata Fã, tá cobrindo férias da Renata. O Milton Neves, que é um dinossauro da comunicação, tabelar com o Milton, conduzir o programa para o Milton. A Band está me proporcionando momentos assim que tem um lugar com muito carinho, sabe, guardado no coração. Hoje está ao lado do craque Neto. Ter sido a primeira mulher a substituir o Neto nos Donos da Bola foi um desafio enorme, porque o Neto, ele é o programa, né? O Neto, ele é o evento. Aí você fala, não, Lívia, tem um desafio. Você vai cobrir o Neto. Aí vem o terceiro, fudeu. Aí você pensa, você tem que ser autêntica, você não pode fazer nada parecido com o Neto, porque você não é o Neto e é um público muito dele. Literalmente um público muito fiel, né? Muito Corinthians. E eu passei bem, fomos super bem de audiência. O público do Neto me acolheu, me recebeu muito bem. Aí, de vez em quando, você fala assim, se eu colocar sonhos, parece que eu tô me limitando. Se eu colocar... Sabe, objetivos, eu quero o desafio. O que vier, eu não costumo fugir, não. Tô pronta. E na vida pessoal, você já falou aí que foi hostess de balada, vendedora de shopping, miss, tudo. Modelo, depois foi fazer uma faculdade, rodou o mundo, mas você é mãe também. Eu sou mãe, é minha melhor função hoje. Como que você concilia tudo isso? Como que você faz? Em que momento da sua vida isso aconteceu? Você foi mãe? Conta um pouco mais. É curioso porque eu nunca fui aquela menina que sonhava assim, meu sonho é casar, meu sonho é ser mãe. Eu sempre gostei muito de criança, sempre fui a tia que recebia os sobrinhos, que levava os sobrinhos para fazer trilha, para passear, mas assim, olhar e falar que era o meu maior sonho não era. Mas chegou um momento da vida, eu bateu o reloginho biológico, tipo, quero ser mãe, e depois do momento eu questionei, será? A vida tá boa assim, tá organizada, e foi a melhor decisão que eu tive. Papai do céu caprichou, porque ele falou assim, deixa eu ver as características do Emílio, da Lívia, e o Emílio foi feito sobre encomenda, assim, sabe? Ele é muito... Só tem 4 aninhos, mas ele tem muito meu DNA ali. O Emílio, eu vejo que eu tô criando um parceiro pra vida, sabe? Ele gosta de viajar, ele não tem tempo ruim, fala assim, filho, vamos acordar cedo que amanhã a gente vai viajar. Ele topa. 10 horas de estrada no carro, ele topa. Ele é muito parceirinho, assim, sabe? Então, ser mãe foi, de fato, a minha maior realização. E eu acho que fácil não é de conciliar, mas quando você coloca que tudo se completa, eu não seria completa se eu fosse só profissional, ou se eu fosse só mãe, ou se eu fosse só filha. E aí tudo vai ficando mais gostoso de fazer. O trabalho vai ficando mais prazeroso quando você pensa que você está feliz no trabalho, que aquilo dá consequência boa, que você chega feliz em casa, que você chega motivada para o seu filho. O dia que você não foi bem no trabalho, é seu filho quando te dá um abraço, um sorriso que melhora o seu dia. Então, tudo se completa. E eu acho que foi uma junção perfeita. Eu não quis ter licença maternidade durante 6 meses, não fiquei, porque o apresentador, o trabalho me completava. Então, eu saía correndo da Fox, que era perto de casa, no intervalo do jogo ia, dava um cheiro no Emílio e voltava para fazer o segundo tempo do jogo. E as coisas se arrumam, porque se você parar para pensar assim, eu vou ter um filho quando eu tiver com a vida estável, quando eu tiver... Não, filho, você não necessariamente comanda a tua vida, né? As coisas acontecem, imprevistos surgem, então assim, no fundo tudo dá o seu jeito, mas é uma ciranda, um completa o outro. Lívia Nepomuceno, apresentadora aqui, uma das estrelas, talento da Band. Super obrigado pela sua participação hoje aqui no Mãe Bandeirantes. Deixa um abraço para você do Fabiano Oliveira, dizendo que é seu fanzaço desde a da foto aqui no WhatsApp. Aí, beijo pro Fabiano Oliveira. E conta aí pro ouvinte, onde que eles podem te encontrar na programação da Band? Vamos lá, acorda cedo para assistir o Bora Brasil, que a gente vem com aquele bloquinho rápido de esporte, passando as notícias. E no domingo a resenha é boa, né? Apito final, a gente
Começa a semana, né? Passa limpo o final de semana, domingo, 10 da noite, eu, Craque Neto, Marília Ruiz, e sempre com convidados especiais para falar sobre o final de semana do futebol. Tem Fla-Flu aí final de semana, então o programa promete fortes emoções. Todo mundo ligado aí no apito final. Obrigadíssimo, viu? Valeu, Eu que Lívia. agradeço o convite, gente. Obrigada pelo papo. Um beijo.